tarde! Vamos de matemática. E aí, nós vamos começar um conteúdo novo. Esse conteúdo novo se chama medidas. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 31. Eu tenho certeza que o pediatra de vocês, em algum momento, já fez o que a médica da foto está fazendo. Então, o que a médica está fazendo na cena? Então, o que vocês acham que ela está fazendo? Se ela estivesse mexendo nessa partezinha que tem um retângulo, ela estaria medindo o peso da criança, porque isso aí também é uma balança. Mas como ela está colocando esse ferro perto da altura da criança, vocês viram que a criança está retinha? O que ela está fazendo? Ela está medindo o quê? Então, quando a gente utiliza diversas maneiras de medida, nós temos alguns nomes que vão aparecer. Então, essa médica está medindo a altura dessa criança. Então, quantos centímetros será essa criança tem? 1 metro e um pouquinho? Será que ela tem 1,25 m? Vocês já se mediram? Peguem uma fita métrica e se meçam para ver quantos centímetros vocês estão aí. Quanto vocês estão medindo, tá bom? Pois me conta. Qual é a medida da sua altura? Então, vocês vão ter que se medir. Olha só. E quantos quilogramas você tem? Quantos quilos vocês estão pesando? E, gente, nessa quarentena, né? Pessoal em casa, comendo assim um bolo, um brigadeiro, um lanche toda hora. E será que a gente aumentou uns quilinhos? Então, tirem aí. Se vocês não sabem, eu tenho certeza que a mamãe sabe quantos quilos vocês estão pesando, porque geralmente o pediatra faz, né, essa, tanto da altura quanto do peso de vocês em toda consulta. Então, vamos lá. Número 1. Imagine um garrafão de água como o bebedouro ilustrado na cena. Então, imagine aí o bebedouro, está aqui na cena, o bebedouro de água, tá aqui na cena. Então, vamos lá. Você acha que ele cabe mais de 1 litro de água ou menos de 1 litro de água nesse garrafão? Só uma dica. 1 litro é uma garrafa de refrigerante, que hoje nós podemos comprar de 600 ml. Nós temos os menores, né? Que vocês até levam para a escola na hora do lanche. Mas a tia Jana tá falando desses que apareceram agora, que as pessoas tomam só na hora do almoço. Então, nós temos de 600 ml e nós temos uma garrafinha de 1 litro de refrigerante. Depois, nós temos de 2, 2,5, 3,5. Então, imagina aí essa garrafinha de refrigerante. Me empresta essa garrafa que está em cima da mesa. Ó, essa garrafa de álcool que fica na minha mesa o tempo todo, ela tem 1 litro. Nesse bebedouro aí, cabe mais de 1 litro ou menos de 1 litro. Pensem aí. E aí nós vamos colocar a resposta do número 1. Para quem acertou, cabe mais de 1 litro. Então, a gente já começa aí a descobrir que tem várias garrafinhas dessa de água
dentro daquele galão. Isso aqui é álcool, tá, gente? Calma, hein? Então, vamos lá. Número 2. Na cena de abertura, a médica usa uma balança do tipo antropométrica, que é uma balança que mede tanto peso como a altura. Esse tipo de balança tem duas funções: medir a massa corporal, que é quantos quilos você está, e medir a altura da pessoa, que é aonde ela está com aquele ferrinho. Qual dessas funções está representada na cena? Então, a médica... E aí vocês vão pensar na resposta de vocês aí. Eu tô colocando a minha. A médica está medindo a altura da criança. Então, geralmente nós temos essas balanças em consultórios médicos. Ou agora, mais tecnologicamente, a digital, tá? Número 3. O relógio na cena de abertura marca 9 horas. Então tá lá, 9 horas. O ponteiro menor no 9 e o maior no 12. Então são 9 horas. Agora desenhe os ponteiros ou pinte os números de acordo com os relógios de cada item abaixo que marquem o mesmo horário. Então, o que vocês vão fazer? Esse relógio aqui está marcando 5 horas. Vocês vão pegar o relógio que está... Lógico que eu não vou mostrar o meu, né, gente? Que vocês são muito espertinhos. Minha turma é muito espertinha. E aí, vocês vão fazer o 5 nesse relógio aqui. Como ficaria os 5 horas nesse relógio aqui? Então, de trás para frente, vocês vão fazer o 0, 0 e o 5. Como é que vai ficar o 5? E aqui já está marcado o 12 horas ou meio-dia. E aí vocês vão colocar os ponteiros que estão faltando no relógio ao lado. Então, um você marca no digital, o outro você marca no relógio de ponteiros, tá? Então, beleza. Então, vamos continuar. E aí nós temos alguns instrumentos de medida que nós usamos. Então, nós temos um instrumento de medida que nós já estudamos para medir o tempo. O tempo é o relógio. Vocês estão lembrados? Nós fizemos um relógio, nós trabalhamos com o relógio. Então, o relógio, ele pode ser digital e analógico. E aí nós estudamos a medida do tempo, dia e noite. Nosso tempo, o nosso dia dura 24 horas. Olha como é que a gente volta nas matérias para relembrar. E aí nós temos uma balança de peso. Essa balança é usada para pesagem de ingredientes para fazer bolo, pães, biscoitos. A tia Jana não usa nada disso, e o bolo da tia Jana não dá certo, do mesmo jeito. Então, até na padaria, todos os ingredientes são medidos numa balança dessa. Nós temos também a régua, que é de uso nosso contínuo, que a gente não pode deixar de usar, né, dentro do nosso estojo.
Nós temos até réguas maiores. Ah, nós temos a fita métrica. A fita métrica é essa que está enroladinha, igual um caracol. A fita métrica, inclusive, é usada por costureiras. Nós também temos a trena. Vocês conhecem a trena? A trena é essa fita que parece um caracol, que ela tem, né, um botão, um dispositivo que ela enrola sozinha. Ela é usada muito em serviços de pedreiros. Nós temos a garrafa de medida ou a jarra de medida, que ela está medindo os ml, que é a medida menor que o litro. Até chegar a 1 litro, nós temos o ml. Então, vai aparecer o ml na nossa apostila. Então, vamos lá. Escreva, tem o relógio digital e tem o relógio de ponteiro. Esse aí vocês já conheciam. Atenção, para tudo. O apagador da tia Jana fugiu. Tá aqui, gente. Então, vamos lá. Escreva os nomes dos instrumentos de medida que você identifica nessa imagem. Não precisa ser na mesma ordem que a minha. Vocês só vão conferir se está certo de vocês. Então, eu vi aqui que tem letra A. Já ia botar número 1, olha. Tem o relógio digital. Então, confere aí se tem. Nós temos o relógio, eu vou botar relógio de ponteiro. Você pode colocar o analógico. Então, de ponteiro. Também tem a trena, usada muito por pedreiros. Nós temos a régua, usada muito por estudantes. Professores de matemática também usam para fazerem medidas no quadro, desenhos. Nós temos a fita métrica. Fita métrica, usado nas costureiras para tirar medidas. Nós temos a jarra de medidas. Na sua casa tem uma jarra de medidas? Tem? Para não perder, para não passar de 1 litro quando a mamãe quer fazer alguma coisa. E nós temos a balança. Então, a balança ela pode ser encontrada hoje em padarias, em supermercados, quando vocês vão fazer compra com a mamãe, que a mamãe vai conferir o peso da batata, do tomate, é uma balança. Inclusive, essa balança agora é digital. Nós temos aquela balança que você coloca e ela sai já o preço, por exemplo, quando você vai na casa de ração. Tem balança na farmácia, quando a gente não quer ver quantos quilos a gente está pesando, mas a gente sobe assim mesmo, na esperança que a gente já emagreceu. Aquela balança que o seu pediatra usa durante a sua consulta médica. Então, nós temos a balança usada em vários lugares. Na verdade, a gente usa as medidas o tempo todo. Elas são tão usadas durante o nosso dia a dia que a gente acha que nem é importante, mas elas são importantes. Então, cada um desses instrumentos que você indicou no item anterior é usado para medir o quê? Como a tia Jana já explicou, vocês agora vão escrever aí embaixo. Eu sei que não vai dar espaço para tudo, então vocês podem utilizar o espaço da apostila, estar escrevendo, ou melhor,
pegar a figura, que eu gosto muito de fazer isso, colocar uma setinha e escrever. Medir o tempo. Por quê? Porque quando você... Aí você faz na balança, ó. Por quê? Porque quando você for estudar, você já está escrito aonde você vai usar aquele instrumento. Tá bom, terceiro ano? Então vamos lá. E aí, nós vamos para onde esses instrumentos são mais usados. Então vamos lá. Vamos descobrir aí aonde esses instrumentos são usados. Então vamos junto comigo. Costureira medir o comprimento de um pedaço de tecido. O que ela usa? Então vamos lá. A costureira usa a fita métrica. Inclusive, quando você vai numa casa de pano, você tem até o metro que ele é de madeira. Então, aquilo também é utilizado na medição de tecidos. Ele só não é usado para tirar a medida das pessoas, né? Porque ele é uma madeira. Mas ele é usado na medida de tecidos, em casas que vendem tecidos, tá? Feirante vai medir a massa de tomates. A massa de tomate é a quantidade que o cliente comprou de tomate. O que ele vai usar? Uma balança. Letra C. Professor de educação física vai medir o tempo de duração da atividade física que os alunos estão fazendo. Ele pode usar, esse professor pode usar um relógio de ponteiro ou um digital. E também nós temos relógios agora mais tecnológicos que trazem o cronômetro. Então, ele também marca o tempo de duração de uma corrida, por exemplo. De um tempo que você está caminhando, de um tempo que você está andando de bicicleta. É o cronômetro, é um relógio digital. Letra D. O cozinheiro foi medir a quantidade de leite. Leite é líquido. Se o leite é líquido para usar numa receita, ele vai usar aquela jarra de medidas. Qual é a tarefa de vocês? A tarefa de vocês é o número 3. Observe a seguir as fotos de alguns instrumentos que usamos para medir e contorne. E aí vocês vão contornar. O que pode ser usado para medir a massa dos alimentos? Lembrando que massa é peso. Massa é peso. É quilo. De verde, o que pode verificar a passagem de minutos e horas. E de roxo, o que podemos usar para medir o comprimento da capa de um caderno. Então, vocês vão descobrir e contornar usando essas cores. Então, vocês têm duas atividades. Essa da página 34 e aquela do relógio digital da página 32. Ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau, terceiro ano!